Ele tem poder sobre as doenças. Esta é a lição número 6 da classe de juvenis do segundo trimestre de 2023. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus ainda cura as doenças hoje? Jesus ainda tem poder sobre as doenças hoje? Jesus faz com que as pessoas sejam curadas hoje? É uma pergunta bastante interessante, porque algumas pessoas, alguns segmentos cristãos dizem que não. Dizem que Jesus curava somente na época bíblica, somente nos tempos bíblicos lá do Novo Testamento. Depois que Jesus foi ao céu, Jesus não cura mais nenhuma doença, o que não é verdade. Jesus continua curando nos dias atuais. Mas se Jesus cura nos dias atuais, por que não vemos tantas curas, ou às vezes nem cura nenhuma, durante anos e anos a fio na igreja e ninguém dá testemunho de cura? Por que será? Por uma questão bem simples. Fé. A única coisa que falta é fé. A origem das enfermidades. Como surgiram as enfermidades? O primeiro casal quebrou um princípio divino e quando princípios são quebrados, adoecemos no corpo e na alma. No caso de Adão e Eva, podemos ver que o mundo até então perfeito acabou por ruir completamente. Com o pecado vieram a morte, o sofrimento e as moléstias. Ou seja, como surgiu as enfermidades? A enfermidade surgiu devido à queda de Adão e Eva. Se eles não tivessem caído em pecado, não houvesse pecado, não existiria as doenças nos dias atuais e nem nunca existiriam. Quando vemos essa questão de doenças, de enfermidades, é interessante que nós devemos compreender que elas vêm, claro, por inúmeras razões hoje. Sabemos que a origem é a queda. Adão e Eva caíram lá no jardim, por isso as enfermidades entraram no mundo. Entretanto, já se valer, né, já que uma vez que entrou e não tem como ela sair, há alguns princípios que nós precisamos compreender. E falando em princípios, quando quebramos um princípio, as consequências virão. Nota que aqui o sofrimento, o pecado, ele sempre nos trará essa consequência de enfermidades. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa peca no sentido, por exemplo, do álcool, por exemplo, de beber bebidas alcoólicas, o que acontecerá? A pessoa trará para si as mazelas da bebida alcoólica. Por exemplo, um outro exemplo. Se as pessoas comerem demais, eu vou lembrar que comer demais é pecado, como diz Lucas 21:34. Quando a pessoa come demais, traz também para si as mazelas. Diabetes, por exemplo, a pessoa fica diabética. Por quê? Porque come muito carboidrato, muito açúcar, então a glicose vai lá no céu e acaba ficando diabético e tudo mais. Então, isso é uma consequência. Então, vemos aqui no caso a diabetes, que é, neste caso, a consequência de uma má alimentação, na verdade, de uma péssima alimentação, e também a questão dos males da bebida. Por isso existe sim essa questão da doença. A doença também ela é uma consequência de um pecado, mas nem toda doença é consequência de pecado. Vemos, por exemplo, o caso de Jó, por exemplo. Mas existem algumas questões que a doença também ela pode ser hereditária, ou ter vindo de alguma outra doença, por exemplo, uma infecção hospitalar. Nos dias atuais, uma pessoa chega saudável no hospital, foi visitar alguém, mas por uma questão, coisas da vida, pegou uma bactéria lá e acabou ficando enfermo e às vezes causa até a morte. Então foi uma doença que a pessoa trouxe para si, mas que ela não tem nenhuma culpa, ela não tem nenhum pecado nisso. Mas o surgimento das doenças vieram lá devido à queda de Adão e Eva. O que isso traz para nós? Quando pecamos diante do Senhor, esse pecado nos trará uma consequência e é possível de ser uma doença física. Entretanto, há uma questão pior, né? Pode ser também uma doença na alma, né? Hoje vemos, só para dar um parecer,
a questão que chamam de depressão, né? A pessoa sofre de uma angústia profunda, vira ansiedade, depois a ansiedade vira depressão. E é bom deixar claro que essa depressão, muitas vezes também, ela pode ter dois sentidos, né? Tanto ser uma questão, até por uma questão de um pecado que uma pessoa cometeu e acabou criando um problema, ou, de modo geral, a depressão, ela surge de um pensamento errado, né? A pessoa tem um pensamento somente negativo dela mesma. Ela não consegue ver o lado bom que é das coisas que ela faz, ela só vê o lado ruim. Eu não vou aqui entrar no sentido aqui mais amplo, mas só para a gente ver. Por quê? Porque essa depressão, nesse caso, a ansiedade, já é uma doença não física, é uma doença já mais na alma, mais no intelecto da pessoa. Então, nem toda doença, nem toda enfermidade é no corpo. Algumas são na alma. E essas da alma geralmente são as que mais doem, né? As que mais ferem. E é estranho, porque apesar da depressão ser no intelecto da pessoa, a pessoa acaba sentindo uma dor física. É mais ou menos, deve ser algo parecido, quando uma pessoa ama muito uma pessoa e não é correspondida, que o coração dói, deve ser algo parecido com esse negócio. Creio eu que você nunca tenha passado por isso. Por esse negócio de se amar e não ser amada, né? O famoso amor platônico. Então veja que nós temos que ter noção de que sim, a enfermidade também dá na pessoa salva. A pessoa salva também pode ficar enferma e fica muito enferma. Mais uma vez, o livro de Jó, né, vai falar de um homem que era temente a Deus, era reto, mas teve ali algumas enfermidades. E lembrando também sobre a questão de Naamã, né, que também era leproso, né, e a lepra tida como a doença mais antiga que se tem notícia. Veja que Naamã, apesar de ser leproso, ele era um homem temente ao Senhor. Então as enfermidades elas vêm de várias maneiras, mas a verdade é que Jesus tem domínio sobre todas as enfermidades. Jesus ainda cura nos dias atuais. Nós precisamos apenas ter fé no Senhor. Depois da queda, ao lermos as Escrituras, fica claro que as enfermidades físicas e mentais são resultados do pecado, das escolhas erradas do primeiro casal. Entretanto, Deus é bom e misericordioso. Já no Éden, ele havia prometido e providenciado um Redentor que levaria sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu já falei aqui em algumas outras ocasiões, eu vou falar mais uma vez, porque é necessário que nós não venhamos nos esquecer que as pessoas dizem que Jesus morreu na cruz para levar as nossas enfermidades e doenças. Não é verdade. Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. E por que não é verdade que Jesus levou as nossas dores no madeiro, nossas enfermidades? Porque Jesus não precisava. Antes mesmo de Jesus ir ao madeiro, ele já curava pessoas. Então vejam, o resultado do pecado diante de Deus vai sempre nos trazer doenças ligadas tanto na alma, mentais, como também no corpo, né? Então, quantas vezes as pessoas estão numa sequidão, né? Estão espiritualmente doentes, vamos assim dizer, né? As pessoas hoje estão vivendo uma vida muito difícil de sequidão. Às vezes vai ao culto e diz que o culto não está bom, como se o culto fosse feito para ele, né? Somos nós que prestamos um culto ao Senhor e não o contrário, ou o homem que presta o culto a nós. Ou seja, nós não temos que gostar do culto. Quem tem que gostar, se agradar do culto é o Senhor. Nós que temos que prestar um culto alegre ao Senhor. Entretanto, devido quando uma pessoa está muito enferma, ou até mesmo na alma, está talvez sofrendo de ansiedade, depressão, está tendo outras enfermidades gerais no corpo, ele fica realmente debilitado para realmente prestar um culto alegre ao Senhor. Mas eu me lembro de um caso que o meu saudoso pastor contava, que certa vez eles foram fazer uma visita a uma irmã da matriz, né, da sede da minha igreja, e quando chegou lá, uma das pessoas que foi com ela, com o pastor, se compadeceu da pessoa que estava enferma. Ai, tadinha, coitadinha da senhora. E a pessoa que estava enferma, deitada lá na cama, estava sorridente, feliz. Oh, meu amigo, não fica assim não, tadinha dela, pobrezinha, né, pastor, ela está triste. Ou seja, uma pessoa que estava enferma estava muito mais alegre, muito mais feliz do que uma pessoa que estava saudável. Então, é claro, eu não conhecia a irmã, mas eu acho uma dinâmica para a gente compreender que a enfermidade, que ainda que nós venhamos estar enfermos, a nossa alegria precisa estar no Senhor.
ainda que eu esteja enfermo, eu fico realmente abatido por causa devido à doença, não quero estar doente, mas a minha alegria vem do Senhor, como diz Neemias 8:10. Nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor, a nossa alegria está no Senhor. Entretanto, apesar de Adão e Eva terem pecado diante do Senhor, o Senhor nos deu uma cura. E qual é essa cura? Cristo. Jesus veio justamente para tirar também as enfermidades, nos curar de todas as enfermidades. E não há nada que o Senhor Jesus não possa curar. Toda a enfermidade Jesus cura. No entanto, mais uma vez eu vou enfatizar, nós precisamos ter fé no Senhor de que Ele realmente faz. Porque se alguém chega para o Senhor duvidando, então o Senhor não fará. Né? Então é por essa razão que nós não vemos tantas pessoas serem curadas hoje. Por quê? Porque as pessoas não têm mais fé como tinha em outrora. Né? Um Deus que cuida da nossa saúde, o Deus que sara. Tal fato nos mostra a bondade do Pai e o quanto Ele deseja que o seu povo seja saudável. Entretanto, não podemos nos esquecer de que o cuidado com a saúde física e mental sempre foi e sempre será uma responsabilidade do ser humano. Por isso, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você já foi ao médico alguma vez? E o médico aqui, eu vou abrir aqui um leque, né? Qualquer tipo de médico, ao clínico, né? Ao tantos outros, neurologista, cardiologista, tem tanto isso da vida que a gente se perde, né? A parte feminina, de modo geral, cuidam mais da saúde do que os homens. É por essa razão que, em média, a mulher vive 6 anos a mais do que o homem, em média. Porque elas sempre estão se cuidando. O homem, ele já é mais, deixa mais de lado, só vai ao médico mesmo só quando está morrendo, né? É uma triste realidade. Por quê? Porque da mesma forma que o Senhor opera, né, cura as enfermidades mediante a fé, há casos também que nós precisamos compreender que eu tenho fé no Senhor, mas eu também preciso ir ao médico. Até porque existe uma outra questão, que quando Jesus me cura, como é que eu vou testificar que se Jesus me cura se eu não tenho um documento provando que eu estou curado? Eu não preciso desse documento para provar, para saber que eu fui curado, mas as pessoas precisam. Para quê? Para que eu venha dar testemunho. Realmente essa pessoa foi curada, está aqui o laudo médico diz que realmente essa pessoa está salva, está curada. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde, até porque o nosso corpo é templo do Espírito. Se ele é templo do Espírito Santo, nós precisamos manter esse corpo saudável. E a forma de você e eu mantermos esse corpo saudável claro, o cristão não bebe, não fuma, né? Não perde noites aí afora, né? Madrugada sem dormir. Então, nesse sentido, nós já temos uma saúde bastante razoável. Mas, além disso, precisamos ir ao médico, né? Precisamos visitar o dentista pelo menos uma vez ao ano, né? Precisamos fazer um check-up de vez em quando, precisamos ter uma orientação médica para ver se não há algum problema. Inclusive há até um caso bastante curioso, eu não lembro aonde foi que eu vi, eu li no jornal há um tempinho atrás, que eu tinha um caso que é até muito curioso. Um rapaz, ele para fazer uma brincadeira, parece com os amigos, com as amigas, não sei, parece que ele queria brincar com aquele exame de gravidez. O que ele fez? Ele foi à farmácia, comprou aquele teste de gravidez. E ele usou o teste, né? Ele urinou no teste, né? Que assim tem que fazer para ver se a pessoa estava grávida. E olha que espanto, deu positivo. Ué, como pode um homem estar grávido? Aí ele mostrou aquilo, o resultado para alguém. Por alguma razão, aquela pessoa parece que conhecia a medicina, a parte da medicina, e acabou que com isso descobriram uma doença nesse menino. Por quê? Porque existe uma doença, que agora eu não lembro o nome da doença, que quando o homem tem, aparece como se estivesse grávido. Olha que coisa espantosa, né? Acabou que por causa de uma brincadeira ele acabou salvando a vida. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos ter cuidado, ir ao médico regularmente, sempre que possível. É claro que nós sabemos que a nossa fé está no Senhor, mas se até Jesus andou com o médico, por que nós também não vamos andar? Claro que Jesus não precisava de um médico para ele, né? Mas era bom ter um médico até para testificar das coisas, né? Saber das coisas, né? Para as pessoas saberem, não Jesus, né? Que Jesus é o médico por excelência. Mas nós devemos, claro, ter cuidado com o nosso corpo. Uma dieta para uma vida saudável. Ao ler o livro de Levítico, vemos que o Senhor deu aos israelitas uma lista dietética.
Qual era o propósito dessa lista? Privar as pessoas de alguns alimentos. A preocupação de Deus era com a saúde do seu povo. Ele preocupa-se com o nosso bem-estar físico e mental. Dieta me parece que não é uma coisa muito boa de seguir, né? Tem um monte de restrições e geralmente a gente só não pode comer coisa boa, né? Aquela coisa boa, né? Que geralmente aquilo que é bom engorda, faz mal, e entre tantas outras coisas. Mas o Senhor, se Ele deu essa lista dietética, Ele não deu à toa, Ele deu por uma preocupação. Para quê? Para que as pessoas tenham saúde. Há um caso muito interessante lá no livro de Daniel, que fala que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles comeram legumes. Tantas pessoas fazem legumes, quem gosta de legumes, não? Aí o que acontece? No final, acho que me passa de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam com uma aparência melhor do que aqueles outros que comeram o manjar do rei, a comida do rei. Por quê? Porque ali tipificava o mundo, né? As oferendas do mundo, a comida de idolatria e tantas outras coisas. Então ele ficou o quê? Com os legumes. É claro que você não vai aí somente fazer uma dieta de legumes também só por conta de Daniel, mas dentro das possibilidades, com orientação médica, sempre com orientação médica. Não tome remédio sem prescrição médica. Se vacine sempre, né? Sempre que houver uma vacina, vai se vacinar. Você precisa cuidar da sua saúde. Mas eu sou tão jovenzinho. De jovenzinho mesmo que se começa a prevenir os problemas de saúde. Eu particularmente, eu sofro de um problema, né, que não é um problema que o mundo vai acabar, mas é um caso que me custa financeiramente um valor bastante razoável que eu não precisava ter. E por que eu tenho? Porque quando eu era mais jovem, eu aprendi a fumar. Então eu fumei muito, então o cigarro me causou um problema de saúde que mesmo depois de mais de 20 anos sem colocar o cigarro na boca, eu ainda assim sinto problemas, sinto aí os sintomas do meu pecado, né? Então, se desde novinho eu não tivesse aprendido a fumar, eu não teria um problema hoje, né? Então, nós devemos, com dieta mesmo, cuidar, observar bem a nossa saúde para que assim nós venhamos glorificar o Senhor com o nosso corpo. Jesus salva e restaura a saúde. Jesus cura uma mulher. Encontramos em Mateus 9, 18 ao 30 o relato da cura de uma mulher que sofria com uma hemorragia havia 12 anos. Jesus estava cercado por uma multidão e se dirigia para a casa de Jairo, pois sua filha estava gravemente enferma e precisava de uma cura. No caminho, Jesus é tocado por uma mulher cuja fé era extraordinária. É muito interessante, né, a questão dos milagres que Jesus operou em mulher, em todas as mulheres, pelo menos eu não lembro de outras, mas todas as mulheres que eu me lembro foram milagres de esperança. Eu acho muito interessante. Veja aqui que temos aqui uma mulher que padecia 12 anos de uma hemorragia. A parte feminina entende bem essa parte. Se durante o período fértil a mulher já sente aquele incômodo, né, de alguns dias, imagina 12 anos. Olha que situação. Agora, uma outra situação é que nós venhamos compreender que se ela ficou 12 anos com essa hemorragia, quanto que essa mulher já perdeu de sangue? Imagina a debilidade dessa mulher, como ela vivia. Imagina a dor, o sofrimento. Mas veja que a sua fé, uma fé extraordinária, a fez ficar curada sem gastar um tostão, sem gastar nada. Por quê? Porque quando Jesus cura, Ele não cobra para isso. Infelizmente, hoje, vemos alguns casos específicos de pessoas que usam o nome do Senhor Jesus para curar pessoas e receber dinheiro. Vamos curar você de tal enfermidade, mas o valor é tanto. E isso é antibíblico, é contra a Bíblia, contra os preceitos bíblicos, e Deus não está neste negócio, que fique claro. Quando uma pessoa está na igreja ou em qualquer outro lugar, recebe uma oração e essa pessoa é curada para a glória do nome de Jesus, essa pessoa não deve, em situação nenhuma, pagar absolutamente nada. O sistema de saúde nos tempos de Jesus. Contudo, sabemos que havia doenças como a temida lepra, uma das doenças mais terríveis da antiguidade, de alto contágio, que não tinham cura ou tratamento como tem hoje.
Jesus Cristo era a única resposta para os doentes mentais, os coxos, os leprosos e os cegos. Veja que apesar de já haver um sistema de saúde na época, ainda assim ser muito caro, como é hoje, né? Do mesmo jeito, mas para questões específicas como as doenças mentais, por exemplo, os coxos, os leprosos, os cegos, esses aí não tinha mais o que fazer. Era cego, vai morrer cego, não tem mais cura. Jesus curava. Esses tipos de enfermidades, há enfermidades que somente o Senhor Jesus cura. A medicina hoje, apesar de estar muito avançada, ainda não tem como devolver certas coisas, não tem como fazer um paralítico andar. Então o Senhor Jesus ele tem todo o poder, até o poder sobre as doenças ele tem. É claro que o sistema de saúde hoje, principalmente aqui no Brasil, que é um sistema péssimo, né? O nosso sistema é muito ruim. Na verdade, tudo que vem do governo não é bom, né? O governo arrecada impostos, né? Muito imposto, na verdade, e que na verdade passa para a população péssimos serviços em todos os segmentos. Não há nenhum segmento do governo a qual seja algo bom. Tudo que vem do governo é péssimo, mas ainda assim temos um sistema, né, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Nós devemos, caso não pudermos pagar um particular, né, nós devemos, claro, ir lá no SUS e fazer consulta. Já vai ficar meses esperando, né, ser atendida, aquela coisa toda, mas ainda assim nós devemos, é a única forma que nós temos de cuidar da nossa saúde. Entretanto, veja que mesmo para alguns casos específicos, nem o SUS e nem ninguém vai conseguir nos dar a cura. Tem situações que somente o Senhor Jesus nos dá a cura. Jesus continua curando os enfermos. Sabemos que Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Precisamos crer que Cristo operou curas e milagres, nos dizem que esteve caminhando neste mundo e continua a curar as enfermidades em nossos dias. Como eu falei lá no início, algumas pessoas acham que Cristo não cura mais, mas sim, Jesus cura hoje e vai curar sempre. Porque da mesma forma que ele curou no passado, e a Bíblia diz lá aos Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, como ele era ontem, ele também é hoje. Então, da mesma forma que aos Hebreus 13:8. Então, da mesma forma que ele curava no passado, ele também cura no presente, mas eu preciso crer. Eu preciso chegar ao Senhor crendo que ele irá me curar. Para concluir, foi para nos resgatar do pecado e dos seus efeitos maléficos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus e de lá voltará novamente para nos buscar. Podemos afirmar que a cura divina é parte da nossa salvação e da obra redentora de Jesus Cristo. Então a cura ela está aí intrínseca junto com a salvação. E isso também é outro caso interessante de falar, que não é também porque uma pessoa é salva na pessoa de Jesus que vai ser curada. Tem casos que é muito específico, tem situações que o Senhor Jesus não vai curar. E por que não? Porque ele tem outro... Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que algumas pessoas que têm alguma enfermidade estão sempre no hospital, né? Então Jesus, olha que interessante, Jesus usa essa enfermidade para abençoar outras pessoas. Como assim? Conforme essa pessoa vai ao hospital, ela começa a pregar o evangelho a outras pessoas e as pessoas começam a aceitar a Cristo. Mas se essa pessoa for curada, ela para de ir ao médico. Olha que interessante. Então a gente precisa também dividir. Nem toda pessoa que é salva na pessoa de Cristo será curada. De contrapartida, também não é porque uma pessoa foi orada, recebeu a cura, que será salva. Também tem esse outro ponto. Nós também temos que ter cuidado com esse negócio. Não é porque alguém é curado que é uma pessoa salva. E também, da mesma forma, nem todo salvo será curado. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse negócio. Mas sabemos que a cura, ela vem sim para nós, assim como as doenças, como diz uma ex-aluna minha, né? Doença não dá em poste. Realmente, doença não dá em poste, dá em nós. Então, sim, uma hora ou outra nós teremos algumas enfermidades em nossa vida, né? Nossos pais, talvez até mesmo em nós, mas nós devemos sempre ter cuidado com o nosso corpo, né? E sempre ao médico, justamente, não esperar a doença chegar para ir ao médico, né? Prevenir antes, né? É melhor precaver do que lamentar. Hora da revisão. Número 1, as doenças físicas e emocionais são uma consequência direta da queda. Número 2, em Êxodo 15:26, Deus se revela no seu povo como eu sou o Senhor que te sara.
Número 3, a preocupação de Deus era com a saúde do seu povo. Ele preocupava-se com o nosso bem-estar físico e mental. Número 4, o relato bíblico mostra não somente a cura da enfermidade física da mulher que tinha um fluxo de sangue, mas também a salvação da sua alma. Pois, segundo o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o fato de Jesus dizer à mulher que ela tivesse ânimo, porque a fé dela a curou. O verbo aqui é sozo e em outras passagens significa salvar. Número 5. Sim, Jesus não mudou. Ele continua a realizar milagres e a curar aqueles que lhe pedem ajuda. Me lembro de aquela passagem bíblica, né, quando uma pessoa leprosa chegou para Jesus e disse: Senhor, olha que interessante, ele chegou adorando ao Senhor. Como foi que ele adorou? Ele chegou se ajoelhando diante do Senhor e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E a resposta foi imediata: quero ser limpo. E ele foi curado imediatamente. Olha que coisa extraordinária. O Senhor Jesus, ele tem poder sobre as doenças e todas as doenças. O Senhor Jesus, ele tem poder, ele domina. Então ele repreende todas as enfermidades. Mas por quê? Porque ele é o Senhor que nos sara. Mas nós devemos ter fé no Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!